Boa noite. Entrei pelo meu celular agora. Vamos ver se melhora um pouco essa conexão. Boa noite para todo mundo. Vamos entrando. Vamos ver se melhora um pouquinho. Me falem como é que tá a conexão agora, gente. O ruim é que aqui do celular eu não consigo... eu consigo ver vocês falando sim, normal. Fala pra mim como é que tá a conexão, tá boa? Então tá. E o som, tá bom? Preciso botar fone? Acho que eu vou botar um foninho. Acho que fone é sempre melhor. Boa noite de novo. Se a piorar, vocês me falam. Boa noite, não me abandonem. Acho que agora vai ficar legal. Eba, que bom que tá bom. Boa noite pra todo mundo. Então, continuando, eu sou Mariana Melendes, nutricionista. Fui convidada por essa pessoa maravilhosa, que é o Bariátrico Surtado. Não sou o dono dessa página, não sou o dono desse perfil. Queria ser tão inteligente e como ele, mas não sou eu. Mas fui convidada para falar um pouquinho. Peguei todas as perguntas que foram feitas, mais de 100 perguntas, gente. Eu fiquei tão feliz, fiquei achando tão legal, porque dúvidas em cirurgia bariátrica a gente tem que tirar. É super importante. Ninguém pode ficar com dúvida quem quer operar e quem é operado, tá bom? Então, vamos tirar todas. O que eu fiz? Peguei todas essas perguntas e categorizei. Dividi em temas específicos pra gente não se perder e ficar indo e voltando nos temas. Se você quiser fazer alguma pergunta agora, algum comentário agora, enquanto a gente estiver falando, pode também. Talvez eu não consiga ler o de todo mundo, tá bom, gente? Então, não fica chateado comigo se eu, por um acaso, até o final dessa live, não conseguir responder a sua pergunta. Você vai entrar lá no meu perfil no Instagram, ou então vai me mandar nos comentários daquele mesmo post, ou vai dar um jeito pro Bariátrico Surtado me mandar essa sua pergunta. Você só não pode sair daqui hoje sem pergunta, sem a sua resposta à sua pergunta, tá bom? Formei, então, em nutrição na UNB em 2003. Eu trabalho com bariátrica desde então. Fui chamada por um médico cirurgião aqui de Brasília, chamado Dr. Sérgio Arruda. Trabalho com ele até hoje. Também trabalho no Hospital Sírio-Libanês. Aqui em Brasília, a gente tem uma unidade do Sírio-Libanês que tem cirurgia bariátrica. Então, eu trabalho na equipe de cirurgia bariátrica do Hospital Sírio-Libanês também, com o Dr. Arnaldo e o Dr. Juliano Barra, que são os dois cirurgiões daqui do Sírio-Libanês. E com o Dr. Sérgio Arruda até hoje. E trabalho também, gente, no SUS, no hospital credenciado aqui do DF, do SUS, que é o Agarram, Hospital Regional do Asa Norte. A gente tem uma equipe de cirurgia bariátrica com cirurgiões muito bons também daqui da cidade. E a gente, então, lá faz bariátrica pelo SUS, tá bom? É muito legal, é uma experiência muito boa trabalhar com cirurgia bariátrica. Eu fiz mestrado na área, tô fazendo doutorado na área também. Gente, compartilha essa live para mais pessoas assistirem essa live. Vai lá então agora e compartilha aí a live no seu Facebook para que outras pessoas possam também ter oportunidade de assistir a live, tá bom? Então vamos lá, vamos falar desde o começo? Então primeiro a gente vai falar sobre o pré-operatório. Existe uma angústia muito grande das pessoas que querem fazer a cirurgia bariátrica em operar. Eu não sei se todo mundo aqui me segue no Instagram, mas hoje eu falei muito sobre isso no meu Instagram. Eu tô muito preocupada porque as pessoas estão muito ansiosas querendo operar. E a gente tá nessa época de pandemia, nessa época de coronavírus, e agora não é a melhor hora, definitivamente, de fazer a cirurgia bariátrica, gente. As cirurgias eletivas estão canceladas por enquanto, a gente não sabe por quanto tempo. Então aguarde o momento certo para você fazer sua cirurgia. Se você tá aí agoniado, angustiado, aproveita esse tempo de espera para você esperar com qualidade, tendo informações de qualidade, se preparando psicologicamente, nutricionalmente para você operar num tempo bom, em que as UTIs vão estar menos cheias, em que vai estar muito melhor o período para você fazer uma cirurgia como essa que se escolhe fazer. Cirurgia agora é para fazer só cirurgia de emergência, entendeu?
Um beijo pra vocês de São Paulo aí, de Pereiras. Muito obrigada aí por vocês estarem me assistindo. Enfim, gente, falando do pré-operatório, a única pessoa que falou então sobre isso foi a Angélica, que me perguntou quando voltam a operar. Eu não sou cirurgiã, mas estou em várias equipes de cirurgia bariátrica e já digo pra vocês então que por agora as cirurgias bariátricas não estão sendo ainda realizadas por cirurgiões sérios, por equipes sérias. Por causa dessa época da pandemia, estão se fazendo só cirurgias de emergência. O que acontece, gente, no primeiro ano de pós-operatório? Então, um primeiro ano depois da cirurgia, o paciente fica muito preocupado com esse lance da perda de peso, né, gente? Então, a Laísa me perguntou, olha, eu tenho 2 meses de operada e perdi 30% e perdi não sei quantos quilos. Tá bom, tá ruim. Então, assim, eu não tenho como ficar falando de cada caso. Tem tantos quilos, perdi tantos quilos. Calma. Como é que você vai fazer essa conta, gente? Então, é super importante que você faça a conta. O seu nutricionista vai te ajudar a fazer essa conta para no primeiro mês você perder depois da cirurgia, então, pelo menos 10% do seu excesso, do seu peso. Então, se você operou com 100 quilos, no primeiro mês você tem que ter perdido 10 quilos por volta disso. No segundo mês, a gente espera que o paciente perca 30% do excesso de peso que ele tinha. A gente calcula o excesso de peso que ele tinha e ele tem que perder mais ou menos 30% do excesso de peso. Por que é importante a gente calcular percentual? Não é para calcular e se comparar com outras pessoas em quilos. As pessoas fazem isso tão errado. Às vezes na sala de espera lá do meu consultório, gente, é uma peleja, porque o paciente chega, às vezes entra no consultório e fala: fulano perdeu 15 quilos, eu só perdi 20. Então, você tem que primeiro pensar quantos quilos tinha o fulano antes da sua cirurgia. Se ele tinha 200 quilos, ele necessariamente vai perder muito mais em quilos do que o paciente que tinha só 100 quilos. Então, nunca se compare com outra pessoa em relação a quilos, tá? Você tem que se comparar com outra pessoa em relação a percentual. Quantos por cento do seu peso você perdeu? E é essa conta que o nutricionista faz com você. Ele vê quantos por cento do seu peso você perdeu. Isso é super importante, tá bom? Aí a Carol, a Paty, a Fátima, a Mary perguntaram se é importante, depois da cirurgia, se preocupar com o peso da comida no prato, almoço e jantar. Se existe algum protocolo, alguma coisa estabelecida. Então, gente, depois que você faz a cirurgia, especialmente a cirurgia de bypass gástrico e sleeve, que são as cirurgias hoje mais feitas no Brasil e no mundo, o que acontece? Essas cirurgias, elas fazem você consumir uma quantidade muito menor de alimentos que você consumia antes. Então, você não precisa ficar super preocupado em medir, pesar na balança, quanto que tem que ser o meu prato no self-service. Isso não interessa muito mais depois da bariátrica, gente. Depois da bariátrica, o mais importante é você prestar atenção na qualidade daquilo que você come. Então lembra que eu já falei várias vezes nos meus posts, já conversei com vocês muitas vezes sobre o nosso prato bariátrico? O que é o prato bariátrico? O prato bariátrico, gente, ele ensina pra gente proporção de alimentos numa refeição. Então é super importante metade do seu prato ser de fontes proteicas e mais ou menos 20% do seu prato ser de carboidratos e mais ou menos 30% do seu prato ser de vegetais e frutas. Quem tá do seu lado e não é operado, não sabe muito de bariátrica, fica assim: meu Deus do céu, essa pessoa tá comendo muita carne. Você vai engordar, hein? Você vai engordar porque você tá comendo muita carne. E não tem nada a ver, gente. Na verdade, a proteína é o mais importante, tanto para quem faz o bypass gástrico quanto para quem faz o sleeve, tá? E quem acha que porque fez o sleeve não tem que comer muita proteína, não precisa tomar suplemento, por favor, tá enganadíssimo, viu, gente? Precisa sim. É importante você tomar suplemento, é importante você consumir uma quantidade boa de proteína. Então, se você não conheceu ainda o prato bariátrico, depois você dá uma olhadinha lá
que eu publiquei como é que tem que ser, então, essa proporção. Posso publicar aqui no perfil do Bariátrico Surtado também, depois o meu prato bariátrico, que não é meu, na verdade, é uma publicação feita pelo Dr. Jorge Bareta, que eu admiro, e da minha querida Maria Paula Cambi, que é a nutricionista da equipe do Dr. Jorge Bareta. Eu fiz só na verdade, junto com as residentes lá do Agarram, a gente fez um desenhozinho bem bonitinho para dizer como é que é esse prato bariátrico. Então, precisa ficar pesando comida depois da cirurgia? Não precisa, gente. Não preocupa quanto tem no seu prato, no self-service, não. Preocupa se metade do seu prato é de proteína, se 20% mais ou menos é de carboidrato e se 30% mais ou menos é proveniente de fibras, de vegetais, de hortaliças. Tá bom? A Kênia tá com 3 meses de operada e ela me perguntou se com 3 meses de operada ela pode comer churrasco. Ela disse que, na verdade, comeu e não sabia se podia ou não. Gente, a dieta, ela segue uma cadência, uma evolução que é muito importante você obedecer. Não é à toa que o nutricionista fala pra você na primeira semana ingerir uma quantidade, quase nada, né, de alimentos, que tem que ser uma coisa bem levinha, que a gente tá testando o novo trânsito intestinal, gastrointestinal. Isso é porque o organismo vai se acostumando aos poucos com essa nova trajetória que o alimento percorre. Então, não é à toa que a gente faz isso, não. Na verdade, é importante você seguir essa evolução da dieta. Com 30 dias, a gente libera, então, a dieta que a gente chama branda. É uma dieta que você já pode comer todas as coisas sólidas, só que você tem que comer as coisas abrandadas em fibras ainda. Então, a gente não libera ainda salada, não libera ainda alimentos muito integrais, com muita fibra e com 60 dias a gente já libera de tudo. Você pode comer de absolutamente tudo. Então, pode churrasco com 3 meses de operado? Pode. É importante você evitar as gorduras, é importante você mastigar bem. O churrasco é uma carne mais dura, mais difícil, menos tenra, né? Então, as fibras são mais difíceis de mastigar. Então, assim, só tem que ter um pouquinho mais de atenção a isso, tá bom? Pode comer pimenta? O Walter me perguntou. Ele também já tem um tempo de operado. Ele perguntou se bariátrico pode comer pimenta. Claro que pode, só que a pimenta, a gente sabe que pimenta pode interferir um pouquinho no funcionamento do estômago, pode causar um pouco de azia, pode irritar um pouco a mucosa do estômago. Então é só ter cuidado. Se você é uma pessoa que exagera demais na pimenta, observa se o seu estômago não está sendo prejudicado com isso. Só isso, mas não tem nenhuma contraindicação de você usar pimenta só porque você fez cirurgia bariátrica. Outra pergunta que me fizeram sobre alimento depois da cirurgia, a Bianca me perguntou se pode comer queijo, qual que é o melhor tipo de queijo. Queijo é uma fonte de proteína maravilhosa, deve comer queijo. Ela estava em dúvida se era o queijo prato, se era o queijo mussarela, se era o queijo Minas. Eu sempre indico que seja o queijo Minas, que é um queijo que tem menos gordura e tem uma concentração maior de proteína, tá? Então, o queijo, geralmente, a gente pede para que seja o queijo Minas. Lembrando que o Minas padrão pode ser, que é aquele mais curado, pode ser o Minas frescal, o que você gostar mais, tá bom? Isso aqui é legal. Me perguntaram, a Paula me perguntou se a gente pode usar o kombucha, e o kefir, que são probióticos. Vocês sabem o que são probióticos, gente? Oi, Ana de Portugal, boa noite. Se Minas é melhor que ricota, eu, Mariana, gosto do sabor mais de Minas do que de ricota, de queijo, viu, Jéssica? Então eu prefiro o Minas ao ricota. Mas o ricota também é um queijo bem proteico. Se você se amarra no sabor, se você curte o sabor do queijo ricota, manda ver que é um queijo pouco gorduroso e muito proteico também. Mas eu acho mais gostoso o queijo Minas, tá bom? Pode variar entre eles que tá ok. Gente, o que são probióticos? Probióticos são bactériazinhas que a gente muitas vezes usa, bactérias do bem, que a gente usa para colonizar ali o intestino do paciente. E você sabia que depois da cirurgia bariátrica, a microbiota, a flora intestinal do paciente muda para melhor.
Então, a gente muitas vezes nem precisa usar probiótico depois da cirurgia bariátrica, mas às vezes a gente precisa. Por que eu tô falando sobre isso, gente? Primeiro porque me perguntaram se o kefir e o kombucha são bons, eles são fontes de probióticos, mas eles são probióticos assim, com um grupinho de bactérias, né? A gente utiliza quando a gente precisa mesmo probióticos comerciais que o paciente compra na drogaria ou manda manipular, porque ele tem alguns grupos de bactérias que são bons para a saúde intestinal. Porque muita gente me perguntou aqui sobre o intestino, gente. Muita gente falou, ai, olha, eu fiz a bariátrica e meu intestino tá travado. Qual que pode ser a causa do intestino preso? Geralmente a cirurgia bariátrica não contribui para o intestino piorar, não. Muito pelo contrário, contribui para o intestino melhorar. Se não é o seu caso, a gente tem que ver como é que tá seu consumo de fibras, a gente tem que ver como é que tá seu consumo de água. Com cirurgia bariátrica, gente, é muito comum o paciente esquecer de beber água. Quem aí bebe pouca água, bebe pouco líquido? Porque como cabe menos coisa, acaba que não sobra muito espaço para água. Por isso que você tem que ficar bebericando água o tempo todo. Íris, o Yakult, apesar de ter lactobacilos vivos, ele não é um probiótico tão eficiente quanto esses comerciais que a gente geralmente passa para o paciente. Então conversa com o seu nutricionista, tá? Para ver se ele te prescreve um probiótico melhorzinho. O Yakult, ele é meio pobrinho, entendeu? Ele é bom, mas ele às vezes não é muito importante. Emily, garrafinha do lado sempre. Cris, vamos beber mais líquido. Eu sei que vocês bebem pouca água, porque meus pacientes bebem pouca água. Então isso que pode estar prejudicando o funcionamento intestinal. Luiz, tereré, pode, mas é erva mate que a gente usa para fazer o tereré, então pode agredir um pouco a mucosa do estômago. Cuidado só com a quantidade, não ser uma quantidade muito adequada. Alguém me falou, acho que foi a Regiane, que tomou um ranço de água depois da bariátrica. Quem aí sente a água descendo meio quadrada, assim, depois da cirurgia? Isso pode acontecer sim, gente. Então, por que isso pode acontecer? Os minerais, os sais minerais da água podem atrapalhar um pouco, às vezes pode doer para beber. E vocês não estão malucos em relação a isso, não. Acontece. Como que você pode fazer para melhorar isso, gente? Pode saborizar essa água. Então coloca uma rodela de limão, coloca uma rodela de abacaxi, pode botar frutas, hortelã, tudo isso melhora a água. E a água de coco também, que é mais isotônica e muitas vezes torna essa água menos pesada, tá? Então tenta beber águas que são mais isotônicas. Camila, já vou responder sobre o fígado. Karma, já vi sua pergunta, eu vou responder, prometo. Que mais? Então, acho que eu tirei a dúvida sobre os probióticos, né, gente? A Yasmin me perguntou até quando o paciente que faz cirurgia bariátrica perde peso. Existe muito essa pergunta, né? Ele perde peso até quando? Gente, a cirurgia bariátrica se propõe a fazer você perder peso até 1 ano a 1 ano e meio de cirurgia. Depois disso, não é que você nunca mais pode perder peso, você está condenado, nada disso. A perda de peso fica mais difícil depois de 1 ano e meio de operado. Mas você consegue perder peso se você fizer, então, atividade física, gastar energia e consumir alimentos menos calóricos. Isso você continua perdendo peso. Mas uma hora, quando você faz cirurgia, uma hora você tem que parar de perder peso. Por isso é que a perda de peso acontece até 1 ano a 1 ano e meio, tá bom? E aí, o que é importante? Você então, tentar aproveitar esse 1 ano a 1 ano e meio para você perder o máximo de peso que você puder. A gente tem uma estimativa, sabe, de perda de peso. Então, não é assim, cada um perde como quer, um quer virar a Barbie, o outro quer virar entendeu? Não é assim a vida não, gente. A cirurgia, tanto o bypass quanto o sleeve, se propõe a fazer você perder mais ou menos 70% a 80% do excesso de peso que você tinha, tá bom? Então, super importante você calcular junto com o seu médico, junto com o seu nutricionista, qual vai ser, então, o seu peso que a gente considera, que a ciência considera um peso bom para você perder depois da cirurgia, ok? O que mais?
A alimentação, gente, a dificuldade na alimentação depois da cirurgia, ela acontece. Isso é normal. Então, é uma adaptação que você tem que fazer, mastigando bem os alimentos. Isso é super importante. Não desiste do alimento só porque você comeu uma vez e deu ruim. É super importante você não desistir de comer aquilo que você já tentou e não deu muito certo, tá? Outra coisa que me perguntaram é com quanto tempo de bypass pode comer de tudo? Então, com 2 meses você já pode comer de tudo. Flávia que me perguntou. Me perguntaram como controlar a ansiedade e não descontar nos alimentos e por que a gente sente fome direto. A Lilian e a Amanda me perguntaram. Gente, você não sente fome direto. Não sente. Então, assim, se você tá sentindo fome, se você acha que você tá sentindo fome depois da bariátrica, muita fome, aquela fome de sempre, não é fome. Lamento te dizer que é vontade de comer, que é ansiedade e que você tá tentando canalizar isso na cirurgia. Então é importante você buscar ajuda. A gente já vai falar de bebidas alcoólicas, tá, gente? Eu sei que tem muita gente perguntando aí e é super importante. Eu separei um momento pra gente falar só de bebida alcoólica. Me perguntaram, então, também sobre anticoncepcional. Se o uso de anticoncepcional oral pode ou não depois da cirurgia. Isso não é questão nutricional, mas eu já digo pra vocês que o ideal é usar outras formas de anticoncepcional. Porque da mesma forma como a gente não absorve muito bem, principalmente no bypass, os alimentos, os suplementos depois da bariátrica, também pode acontecer com anticoncepcional e ninguém quer engravidar sem querer, né? Então, o ideal é você usar outros métodos. Me perguntaram sobre a segurança do DIU Mirena, se o DIU Mirena engorda, que é aquele DIU de hormônio. Não, ele não engorda. Não, ele não provoca inchaço. O DIU Mirena é seguro para quem faz cirurgia bariátrica, então não preocupa. E se o seu ginecologista te indicar usar o DIU Mirena, é nele que você vai, gente, porque ele é um método bem seguro anticontraceptivo e ele ainda te ajuda a não perder muito ferro pela menstruação, mulheres. Porque a menstruação faz você, então, ter que comer uma quantidade muito maior de ferro. Então, é super importante você ter um método contraceptivo ou usar de alguma maneira de você não perder muito ferro pela menstruação, tá bom? Que mais? Me pediram para falar um pouco sobre os entalos e os vômitos também. Então, tem até uma paciente que me perguntou se vômito era normal depois de 6 anos de cirurgia bariátrica. Se tem a ver com a cirurgia. Gente, vômito, na grande maioria das vezes, tem a ver com comportamento. Tem a ver com mastigação. É super importante que você mastigue muito bem os alimentos. A gente faz um teste quando o paciente fala pra gente que tá vomitando demais, que chama teste da pipoca. Eu peço pro paciente comer um pouquinho de pipoca. Se ele comer a pipoca e ele não vomitar, provavelmente não é nenhum problema da cirurgia. Provavelmente é um problema de mastigação, porque pipoca é um alimento que a gente não consegue engolir sem mastigar direito. Então, não é pra ficar fazendo teste da pipoca todo dia não, viu, gente? Mas é uma forma legal de você ver se o seu problema de vômito tá sendo com a mastigação, tá bom? Faz sempre isso com orientação do seu nutricionista. Me perguntaram se comer pipoca é saudável. Pipoca é rica em fibras, pipoca é um carboidrato. Se você comer com moderação, se você comer comer proteína, não tem problema nenhum comer pipoca. E sem muita manteiga, sem muita gordura, sem muita caloria, tá bom? A Mônica, que já tem 4 anos de cirurgia, tá falando que nunca mais vomitou. Porque provavelmente você agora tá prestando mais atenção e tá mastigando mais, né? Então, gente, vômitos geralmente estão relacionados mais à falta de mastigação. Pode acontecer de você estar vomitando porque aquele espaço ali entre o estômago e o intestino, ou entre, né, de passagem do alimento é muito apertadinho, cicatrizou demais, pode. Mas essas questões acontecem de uma maneira muito rara, então geralmente não é por conta disso, tá? Que você tá vomitando. Então, com 6 anos de bariátrica, se você tá vomitando, presta atenção na sua dentição, se seus dentes estão legais para você mastigar bem o alimento, se você tá tendo paciência e tempo para comer, e se você principalmente tá, então, esperando entre uma garfada e outra um tempo adequado, porque não adianta você mastigar muito, mas botar a comida uma atrás da outra na boca, tá bom? Dê espaço entre uma garfada e outra, que isso vai te ajudar a não vomitar mais, tá bom, Eliana, que me perguntou isso.
Que mais, gente? Eu acho que sobre isso, mastigação, entalo, vômito, a gente falou muito bem, né? Me perguntaram se fígado é bom, então agora tá na hora de falar um pouquinho sobre a carne. O fígado, víscera, né? Fígado é uma fonte de ferro muito boa, é uma fonte de proteína muito boa, é uma fonte de vitamina A boa, então é um excelente alimento para quem gosta. Ninguém é obrigado a comer fígado, mas quem quiser, quem gostar, é uma excelente fonte tanto de proteína, quanto de ferro, quanto de vitamina A, ok? Que mais? Me perguntaram sobre bebidas alcoólicas. Muita gente está perguntando. Gente, a gente tem sido muito taxativo em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. O que a gente tem visto é que a chance do paciente bariátrico ser um alcoolista depois da cirurgia é bem maior. Ele tem um poder de virar um alcoolista maior do que uma pessoa que não faz cirurgia bariátrica. Então, antes a gente seguiu uma recomendação de falar para as pessoas evitarem beber bebida alcoólica. Hoje em dia, a recomendação é não beba. Se você quer ser bem-sucedido na cirurgia bariátrica, se você não quer voltar a ganhar peso, se você não quer ter uma chance aumentada de ser um alcoolista, não beba. Faça o máximo para você não beber. Essa é a nossa orientação, tá? Fora isso, a bebida alcoólica é muito calórica, então ela contribui para você não perder peso e não manter sua perda de peso, tá bom? Lidiane dos Estados Unidos, se cuida por aí, obrigada aí pela sua audiência, tá bom? Retenção de líquido. Me perguntaram também se quem faz cirurgia bariátrica tem uma chance maior de ter retenção de líquido. O que pode fazer para isso? Na verdade, gente, não existe E isso, muito pelo contrário, o paciente com obesidade, ele tem muito mais chance de reter líquido que pacientes que já emagreceram depois da cirurgia bariátrica. Agora, se você está sentindo essa retenção de líquido, primeiro, é importante você fazer um check-up com seu cardiologista, ver como é que está a sua pressão, né? Um cirurgião vascular para ver como é que está essa questão também do inchaço, se não é nada patológico. Se não for, você pode usar algumas substâncias que podem te ajudar a desinchar. Lembrando que beber mais água não faz você inchar mais. Tem gente que fala assim, a Aline falou, eu acho, quanto mais eu bebo água, mais eu fico inchada. Quando você bebe água, é o contrário, gente, te ajuda a desinchar. Porque quando você tá inchada entre as células. E a água, ela nutre a sua célula. Então, tem que beber água. Quem incha muito, tem que beber água. O consumo de água não aumenta o inchaço, não, tá bom? Refrigerante, gente, não preciso falar, né? Refrigerante a gente sabe que faz mal, é uma bebida industrializada, mesmo o diet, principalmente os refrigerantes à base de cola, eles podem sim atrapalhar o consumo de ferro, a absorção de ferro, atrapalhar a absorção de cálcio. Eles tomam lugar de alimentos que são mais saudáveis e que poderiam estar contribuindo para a sua nutrição. Então, faz um esforço para não voltar a beber refrigerante. O que eu tenho de relato entre os pacientes é que o refrigerante não fica mais tão agradável, assim, principalmente para quem faz bypass, por causa do gás e tal. Então, aproveita essa vibe aí do comecinho e não volta a tomar refrigerante, gente, porque ele não faz bem para nada. Dou a sugestão para quem não consegue ficar de jeito nenhum sem refri, gente, dá água com gás. Água com gás é um pouquinho melhor, principalmente aquela gasosa naturalmente. Bota um limãozinho e tenta, então, substituir esse seu refri aí pela essa água com gás, tá bom? Mesmo que seja diet, tá bom? Que bom que vocês estão gostando, gente. Tô tentando responder. Bárbara, eu já falei sobre prisão de ventre, depois você assiste o comecinho da live, tá bom? Vamos ver. Que mais? Então, gente, efeito platô. Preciso falar porque sempre tem muita gente que fala sobre o efeito, pergunta sobre o efeito platô. Eu não sei por que vocês ficam nessa desespero desse efeito platô. Por quê, gente? O que é o efeito platô? O efeito platô é quando você, então, para de perder peso. Só que isso só vai acontecer entre 1 ano e 1 ano e meio de operada. Aí uma pessoa aqui me mandou um comentário falando, a Monique, que com 5 meses de cirurgia ela já entrou no efeito platô. Calma.
Primeiro a gente precisa saber se foi efeito platô mesmo. Sabe por quê, gente, eu tô falando isso? Porque tem paciente meu que com 1 mês que não perdeu peso, já fica me ligando e mandando mensagem falando, doutora, tô no platô, parei de perder. Vai ter mês que você não vai perder peso mesmo. Vai ter mês que você vai perder um pouquinho mais. Então a curva de perda de peso, gente, ela não é uma reta que você perde 200 gramas por semana, 200 gramas por mês. Não. Vai ter mês que você vai perder um pouquinho mais, vai ter mês que você vai perder um pouquinho menos. Então fique tranquilo. Acho muito difícil você com 5 meses já tá no platô. Viu, Monique? Fica tranquila porque você vai continuar perdendo peso. Agora, é fundamental você praticar atividade física, gente. Atividade física, assim que seu cirurgião libera, que geralmente é de 1 a 2 meses. Vamos falar sobre dentição. Já falo com vocês. Vou anotar aqui. De 1 a 2 meses, a gente vai falar sobre... Ai, gente, me perdi. Quando ele libera, o cirurgião libera atividade física, então você começar a fazer atividade física, porque é ela que vai fazer seu metabolismo ficar ativo, para você continuar perdendo peso e perder peso da maneira mais eficiente possível, tá bom? Gente, em relação à dentição, não tava nem no meu protocolo aqui, até porque eu não sou dentista, mas eu quero falar um pouquinho sobre o cálcio para vocês. Na verdade, gente, não existe essa evidência de que paciente que faz bariátrica perde os dentes, não. É importante que a pessoa que faça cirurgia bariátrica consuma cálcio de maneira adequada. Seja pelos leites e derivados, seja, né, queijo, leite, iogurte, seja pelo suplemento. Então, é importante tomar suplementação de cálcio para que seus dentes fiquem fortes e saudáveis, né? Agora, o paciente com obesidade, muitas vezes no pré-operatório, ele era diabético, ele tinha outros comprometimentos, inclusive comprometimentos dentários, que faziam com que a saúde mental dele, a saúde dental dele não fosse tão maravilhosa. Então, assim, isso a gente tem que ver antes da cirurgia. Será que o paciente que foi para a cirurgia, ele já não tinha essa saúde dos dentes um pouco ruim? Entende? Então, não existe essa relação de que a bariátrica destrói o dente das pessoas. É super importante você suplementar direitinho de cálcio, suplementar direitinho, ir com frequência ao seu dentista, ver a sua saúde dentária e principalmente... fazer os preventivos no dentista. Tem gente que vai dentista de século em século e quer que seus dentes estejam maravilhosos. Tem a questão da idade, tem questão hormonal, viu, gente? Então, não é normal o paciente que faz cirurgia bariátrica ter os dentes ruins. De jeito nenhum. Procura seu dentista, procura ajuda, tá bom? Que mais? Vamos falar sobre deficiência nutricional? Então me perguntaram sobre a anemia. Como é que eu acabo com a minha anemia, doutora? Eu sou operada e vivo anêmica. Gente, anemia tem muito a ver, principalmente com menstruação em mulheres. E em homens, a gente tem que fazer outras investigações. Às vezes é o consumo de fontes de ferro que não é muito adequado. Então, em mulheres, às vezes é importante parar de menstruar para não ter essas anemias recorrentes. Mas isso quem vai decidir é você, junto com o seu ginecologista, tá? A doutora Helena Malnati entrevistou uma dentista e elas falaram sobre isso. A Cris tá me lembrando bem. Então, lá na comunidade Vida de Bari, ela salvou a live. Quem é da comunidade da doutora Helena pode ver esse vídeo, tá bom? Que mais? Então, acho que eu falei um pouco sobre anemia, né? Bebida alcoólica a gente já falou. Vamos falar um pouquinho sobre gestação após a cirurgia bariátrica? Então, gente, é porque é minha pupilinha falar de gestação pós-bari, porque tem gente até hoje que acha que ficar grávida depois da cirurgia bariátrica é mais perigoso do que antes da cirurgia. E não é. Na verdade, o risco de você ter uma gestação na obesidade é muito maior do que depois da cirurgia bariátrica. Eu acabei de publicar um artigo que a gente fez a comparação com gestantes submetidas à cirurgia bariátrica e os nenéns nascem lindos, maravilhosos, super saudáveis e as mães amamentam e dá tudo certo, viu? Então, se você pretende engravidar, fique tranquilo porque a cirurgia bariátrica vai te proteger comparando com o pré-operatório, tá bom? Doação de sangue, se eu não me engano, gente, não é a minha área, mas assim, o paciente que faz cirurgia bariátrica
ele não pode doar sangue se ele tiver com alguma deficiência, ele pode estar mais vulnerável, então isso você tem que ver no seu estado, tá? Onde você mora, se você pode ou não fazer a doação de sangue. Mas nenhuma doação de sangue piora a anemia de ninguém, não, gente. Nossa medula produz mais sangue, a não ser que você já estava com alguma anemia antes, tá? Mas se você tá com estado nutricional adequado, consome bem, tudo beleza, a doação de sangue não piora o quadro de ninguém, não, tá bom? Mas procura na sua cidade, no hemocentro da sua cidade, se você pode ou não fazer essa doação. Isso é importante, tá bom? Que mais? Vamos falar sobre o temido reganho de peso, que eu já sei que tem gente... Ai, calma, antes do reganho, a gente vai falar sobre queda de cabelo e unha fraca. Mari, desculpa. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, a queda de cabelo, ela pode acontecer por alguns fatores. Então, pode acontecer por conta da deficiência de proteína na dieta. As pessoas esquecem que cabelo, queratina, é feita de proteína, gente. Então, você não come proteína, você quer ter o cabelo lindo e maravilhoso? Não dá. Então, coma proteína que o seu cabelo vai ficar muito melhor. Mas existem alguns micronutrientes que também estão envolvidos com a queda de cabelo e enfraquecimento das unhas. Então, zinco, deficiência de zinco, deficiência de ferro, a anemia, deficiência de selênio, deficiência de alguns componentes, então minerais, podem causar problemas de queda de cabelo. Então a gente geralmente faz os exames pra gente dar uma olhadinha se você tem alguma deficiência em algum desses micronutrientes. O que ajuda muito no cabelo é o ômega 3, a gente passa muito, antioxidante. E uma alimentação também rica em antioxidantes, gente. Então as frutas cítricas, as frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes, elas ajudam muito nesse processo, tá bom? O seu nutricionista vai saber como fazer esse monitoramento dos exames de sangue para ver se é alguma deficiência que está provocando essa queda de cabelo. Lembrando que estresse causa queda de cabelo também, e tem a própria calvície, que às vezes é familiar e que aí a bariátrica não tem como resolver. Então, assim, é importante você investigar, ter acompanhamento com um bom dermatologista para você ver a causa dessa sua queda de cabelo, para tratar da melhor forma possível e não ficar comprando esse trem de suplementos e que é caro pra caramba, sem necessidade. Gente, o povo tá doido falando de libido. Eu não sou sexóloga, eu sou nutricionista, minha gente. Mas vou falar um pouquinho sobre isso, por quê? Porque eu sou muito curiosa e eu estudo muito também sobre isso. A gente aplicou lá na nossa clínica o lance, um questionário para ver como é que era essa função sexual dos pacientes antes e depois da cirurgia. E o que os questionários mostram, os estudos mostram, é que a função sexual pós-cirurgia melhora. Então, o obeso, ele tem uma dificuldade maior em ter desejo sexual e ter uma função sexual adequada. E isso melhora depois da cirurgia bariátrica. Mas a gente não sabe com quanto tempo, e isso é individual também, tá bom? Mas não é da minha área de nutrição. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu posso ver com o Bari Surtado se a gente traz alguém da área para falar sobre isso, ok? Que mais, gente? Reganho. Vamos falar um pouco sobre isso, então. Gente, seguinte, o Fernando e a Gabriela me perguntaram sobre o plasma de argônio. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma técnica que se usa para o paciente voltar a perder peso. Bom, já vou responder essa pergunta, mas antes eu quero falar para vocês, porque a Marciele, a Cíntia, a Flaviane, a Bárbara, a Ana, a Paty, o Souza C e a Luciana me falaram o seguinte: tô com reganho de peso, e agora? O que eu faço? Gente, primeiro de tudo, quando o paciente tem reganho de peso, a primeira coisa que ele faz é o quê? Fala aí. Foge da equipe. Tem vergonha de voltar no cirurgião, porque tem vergonha como é que eu falo? Decepcionar o cirurgião. Volta na Nutri só se a Nutri pegar pela orelha e puxar. Então, primeira coisa, se você teve um reganho de peso considerável, volta para sua equipe. Se você não curte sua equipe, volta para qualquer equipe. Volta para um profissional que possa te acompanhar, especialista na área de preferência e que possa te ajudar. Não é legal que você sozinho tente
sair dessa condição. Ajuda, uma rede de apoio funcional, que realmente funcione, nesse caso é muito importante, tá? Então não deixa, por favor, de buscar ajuda. Segunda coisa, se você tem reganho de peso, volte para hábitos de vida saudáveis. Provavelmente o seu reganho de peso aconteceu porque você não tinha hábitos tão saudáveis assim. Ou não praticava atividade física de uma maneira adequada, ou voltou a comer muito doce, ou voltou a comer de uma maneira com muito carboidrato e pouca proteína. Então, geralmente, quando o paciente me procura como nutricionista, o que eu faço pra gente voltar a perder peso é voltar para os hábitos de vida adequados, gente. Entendeu? Então, assim, existem algumas técnicas, sim, o plasma de argônio, que é uma técnica que o endoscopista faz, né? O gastro, ele faz, é um procedimento, não é uma cirurgia, ele queima ali uma parte do estômago e a parte do estômago, a anastomose, né? Aquela junção recicatriza e fica mais apertada, então o paciente volta a ter dificuldade a ingerir uma quantidade muito grande de alimentos, mas isso tem que ser feito depois que primeiro a gente tentou voltar aos hábitos de vida saudáveis, tá bom? É super importante, primeira coisa, voltar para os hábitos de vida saudáveis, tá? Eu não sou contra essas técnicas, mas acho que elas têm que ser a última das soluções. Primeiro tem que voltar aos hábitos de vida. Lembrando que, eu sempre gosto de falar isso, se você teve reganho de peso, gente, você continua com uma ferramenta maravilhosa na sua mão, que é a cirurgia bariátrica. Ela não se perde totalmente. Se você voltar para a sua equipe, voltar a fazer a sua... voltar para os hábitos de vida adequados, você continua tendo uma oportunidade incrível de perder peso, tá bom? Então, nada está perdido, não. Não de jeito nenhum. Que mais, gente? A Marina me perguntou o seguinte, ela tá entrando na menopausa e ela falou que voltou a ganhar 10% do peso que ela perdeu. E aí ela me perguntou uma coisa que chega a me arrepiei, que foi o seguinte: Mariana, eu volto a fazer a dieta líquida? Se eu voltar a ganhar peso, eu volto a fazer dieta líquida? Pelo amor de Deus, gente. Não, a resposta é não. Aquela dieta líquida que você fez antes da cirurgia, para quem tinha esteatose hepática, ou naquele início, no pós-operatório imediato, não é para voltar a fazer ela não tem mais nada a ver depois de anos que você voltou a ganhar peso, tá? Então, se você voltou a ganhar peso, você tem que voltar a se alimentar bem, você tem que voltar no seu nutricionista, porque ele vai fazer um cardápio legal, rico em proteína, rico em fibra, que vai fazer o seu organismo voltar a gastar energia. Para gastar energia também tem que voltar para atividade física, porque tem gente que quer voltar a emagrecer depois do reganho, gente, sem fazer atividade física. E aí? Dá? Não dá, de jeito nenhum, tá? Que mais? Muita gente falando de reganho, muita gente. É difícil, Jéssica, é muito difícil, não é fácil. A obesidade, ela não vai embora com a cirurgia bariátrica, né, gente? Ela continua aí. E eu entendo que vocês se sentem mal quando vocês voltam a ganhar peso. E por isso que tem vergonha de voltar na equipe, eu sei de tudo isso. Mas buscar ajuda vai te ajudar a não se culpar tanto. Até porque a obesidade é uma doença, e a doença, gente, engraçado que outras doenças, né, diabético, ele não se sente culpado por ser diabético. E por que o obeso, ele tem que sempre se sentir culpado por ser obeso? Não é? É doença crônica tanto quanto diabetes. Por que o hipertenso não fica se sentindo culpado como o obeso fica se sentindo culpado? Então, a gente tem que tratar a obesidade com a seriedade, com a gravidade, com a cronicidade que ela tem, né? Então, lembra disso. É triste voltar a ganhar peso, mas tem solução. Se você voltar para sua equipe, voltar para o seu acompanhamento. Me perguntaram aqui também se o colágeno é legal para flacidez. Então, gente, não existe evidência científica ainda que mostre que eu preciso prescrever um colágeno para você não ter flacidez na sua pele. Você tem que comer bem proteína. O colágeno a gente usa para prescrição para evitar que você tenha algum problema articular. Então, se você tem algum problema de articulação, uma condromalácia, alguma coisa assim, muitas vezes a gente prescreve o colágeno sim. Mas se você está usando seu colágeno para flacidez da pele, pode ser que você esteja gastando dinheiro aí à toa. Come uma boa proteína, investe num bom suplemento proteico, que às vezes é muito melhor do que o colágeno,
tá bom? Ô, bariátrico surtado, quanto tempo eu ainda tenho? Eu não sei, é porque eu falo aqui até amanhã, gente, se deixar. Isso mesmo, Jéssica, a gente tem que tratar a mente primeiro, isso é muito importante. Gente, que mais? Estão perguntando sobre arrotos, sobre flatulências, sobre diarreia. Na verdade, gente, o trânsito gastrointestinal, ele diminui muito, ele fica mais curto, né? Então, o paciente, ele tem uma alteração um pouco nesses efeitos que acontecem por conta desse novo trânsito alimentar. Então, pode acontecer sim. Agora, a maioria dos arrotos, da eructação, que a gente chama, o arroto, acontece porque o paciente engole muito ar, viu? Então, por favor, para de ficar falando na hora que você estiver comendo. Você tem um estômago pequeno. Não chupa os trem de canudinho, porque quando você chupa com canudinho, o líquido, vem ar junto. E isso que ajuda você a não ter muitos gases. Acredite em mim, pode ser isso. Agora, gases podem vir também de pessoas que têm intolerância à lactose. Então, é importante você investigar se você tem intolerância à lactose, tá? Ou intolerância a algum alimento que está fazendo isso provocar muitos gases. Aline, obrigada. Muito obrigada. Melancia pode. Na verdade, gente, todo alimento pode. Não tem nenhum alimento que é contraindicado para quem é bariátrico. O caqui, estão me perguntando que tá na época do caqui. Caqui é uma fruta que tem muito açúcar. Não é que não possa comer, mas é super importante você moderar aí a quantidade de caqui, porque ele desce muito bem para quem é operado e tem muita caloria. Sim, bariátrico, surtado, o canudo, a gente pede para evitar, especialmente naquele começo, logo depois da cirurgia, justamente porque você engole muito ar quando você chupa o canudo. Ai, cansei. Vamos ver aqui mais alguém. Ansiedade. Gente, ansiedade é um papo pra gente ter numa live só sobre isso, né? Mas eu já digo pra vocês que é comum não só em quem é obeso, não só em quem faz cirurgia bariátrica, mas é a doença, o mal do século, né? Nós somos indivíduos ansiosos e estamos mais ansiosos ainda com essa quarentena. Então, assim, a melhor forma de você combater essa ansiedade é buscar uma terapia, buscar uma ajuda, buscar quem te ajude a combater essa ansiedade, tá bom? Melancia, perguntaram se pode, mas não pode comer uma inteira, igual ele falou. Bagaço pode, se você mastigar bem bagaço da laranja, da tangerina, do que você quiser, você pode comer, não tem problema nenhum, viu, gente? Não tem nada que a pessoa que faça cirurgia bariátrica não possa comer. Se ela não tiver nenhuma doença associada, não tem problema nenhum, tá bom? Obrigada, bariátrico. Vamos falar só sobre ansiedade. A gente pode chamar até uma psicóloga aí pra falar junto com a gente, que tal? Acho que vai ser bem legal. Gente, que mais? Bariátrico, você que vai me dar o time aí de quando você vai me expulsar, tá? Deixa eu ver aqui. Olha aí, a Jocimara tá falando que quando ela come, ela fala muito. E aí ela às vezes tá assistindo TV e perde o controle. É super importante você prestar atenção na hora que você tá comendo. Muito, muito importante. Bruna, eu já respondi no início da live sobre água, tá? Então você depois dá uma olhadinha. Não é verdade, Aline, que bagaço de laranja não pode. Pode comer desde que você mastigue bastante, viu? Vitamina B12, é super importante você suplementar a vitamina B12. Hoje a gente tem várias formas de suplementação, pode ser intramuscular, pode ser sublingual, embaixo da língua, pode ser até oral. Muitos pacientes aceitam muito bem o suplemento de vitamina oral, então pode continuar usando se o seu nutricionista ou o seu clínico prescrever a forma como ele prescrever a sua B12. Elaine, pode comer coco sim, não tem problema não. Que mais? Olha que legal, a Patrícia perguntou o seguinte, que os exames de cálcio dela estão normais, se mesmo assim ela precisa suplementar. Gente, cálcio nos exames não mostra muita coisa pra gente não. O que mostra se seu cálcio tá legal ou não, a sua integridade dos ossos, é a densitometria óssea e o paratormônio, que é uma outra coisa que a gente dosa no sangue para ver se sua reserva de cálcio tá boa.
tem que suplementar mesmo assim sim, viu, Paty? É super importante, porque a gente precisa ingerir mais ou menos 1.500 miligramas de cálcio fora alimentação. Suplementar para prevenir osteopenia e osteoporose. Então tem que suplementar cálcio sim. Para quem a gente suplementa sempre cálcio, sem, não tenho nem conversa. Para pessoas mulheres que estão na menopausa, aí que tem que suplementar mesmo. E indivíduos que não tomam leite, por conta de intolerância, alguma questão assim, tá? Então tem que suplementar o cálcio mesmo assim. Agora, o suplemento de proteína, depois de um certo período, se o paciente está conseguindo comer uma quantidade muito boa de proteína, a gente até libera o paciente do suplemento. Mas isso às vezes não acontece, não, tá bom? Então, o suplemento de proteína também é muito importante. Que mais, gente? Deixa eu ver. A Lu falou que a cirurgia plástica aumentou a fome dela. Não tem nada a ver, não tem relação nenhuma. Lu, tem que ver aí o que foi que fez aumentar a sua fome, tá bom? Crise de hipoglicemia, Keila, várias pessoas estão perguntando. Gente, como o paciente que faz cirurgia bariátrica perde um pouco essa sinalização da fome, o que acontece? Nosso organismo, antes de fazer a bariátrica, quando ele precisa de nutrientes, especialmente quando ele precisa de carboidrato, ele começa a fazer você sentir fome. E aí você vai lá, pega o alimento e come. Só que depois que você faz a cirurgia, isso fica meio bagunçado. Então você não consegue, na verdade, às vezes ter uma fome não consegue ter fome. Tem muita gente que não tem fome. Então esse sinal de que precisa de nutriente é perdido, tá? Então, o que acontece? Você tem hipoglicemia, porque você consegue passar um dia inteirinho sem comer e o organismo, aí daqui a pouco você tá numa tremedeira, tá querendo desmaiar, tá ruim, tá passando mal, tá vendo a luz, o túnel, tá vendo escuro, e é porque você, na verdade, não comeu. Então, é super importante você comer de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, depende de cada caso, para evitar com que você tenha crises de hipoglicemia, tá bom? Insiste na carne, Josimara, porque a carne é uma fonte muito importante de proteína. Então, você pode comer carne moída, você pode comer carne bem cozida. Isso tudo te ajuda a fazer você comer carne de uma maneira mais eficiente, tá? Não desista da carne. A carne é difícil mesmo, é difícil de mastigar, é difícil de digerir, mas você não pode esquecer, não pode deixar de tomar. E suplementação, gente? Quais são os suplementos que são obrigatórios, então, para cirurgia bariátrica? Então, o polivitamínico e polimineral, já vi um monte de gente falando de várias marcas aí. Tem alguns polivitamínicos específicos para cirurgia bariátrica, mas se você não tem acesso a eles por algum motivo, um polivitamínico qualquer, eu sempre prescrevo aqueles que são para grávidas. Eu gosto muito daqueles polivitamínicos para grávidas, porque eles têm um pouquinho mais de ferro, um pouquinho mais de cálcio, né? O bariátrico me perguntou sobre as pessoas que, para comer mais devagar, fazem alguma coisa junto, né? Assiste televisão ou faz alguma outra coisa. Não é legal. A gente tem que ter atenção plena naquilo que a gente come, gente. Então, para comer mais devagar, você tem que comer mais devagar. Não tem nenhuma coisa para se distrair, não. Então, você senta, presta atenção no seu prato, come prestando atenção naquilo que você está fazendo e se concentrando naquilo que você está fazendo. Tá? Então, não é legal você usar coisas para se distrair, não. É ter paciência para comer. Isso é muito importante. Voltando aos suplementos, então, você tem que usar o polivitamínico, você tem que usar a vitamina D. Isso é muito importante. Cristiane, se a sua vitamina D não sobe de jeito nenhum, você tem que fazer um tratamento mais, de repente, mais adequado. Vê com o seu endocrinologista, vê com o seu nutricionista, se ele não pode, então, melhorar essa dose aí de vitamina D, tá? Tem que usar. Cálcio, ferro. Ferro a gente usa para pacientes que menstruam muito, que não comem uma quantidade adequada de carne e que os níveis de ferro nos exames de sangue, então, não derem adequados,
tá bom? Então, isso depende de paciente para paciente, tá bom? Jaqueline Regênesis é boa, Lavitan é bom, Centrum é bom, tem várias marcas boas, Materna é bom, Damater é bom, várias marcas de polivitamínicos são bons, vê com seu nutricionista, custo-benefício, isso é importante, tá? Não é para você ficar pobre por conta de bariátrica, não. Então, é para gastar de uma maneira adequada, tá bom? Pra queda de cabelo eu passo um suplemento, Mariana, pros meus pacientes eu passo um suplemento manipulado, porque eu acho esses comerciais muito caros e tem dado super certo, tá bom? E passo um ômega 3, como eu já falei pra vocês. Mas procure o seu nutricionista, não faça nada da sua cabeça. Procure o seu nutricionista. Gente, eu vou acabando por aqui. E eu quero falar pra vocês o seguinte, que vocês são maravilhosos. Que interação sensacional é essa, minha gente? Que isso, Brasil? Libido, só respondendo o que o bariátrico perguntou, libido com alimentação, olha, não tem muito não, tá? A gente sabe que uma alimentação variada, ela é responsável por melhorar a função sexual do paciente. Então, a gente não tem nenhum específico, nenhum suplemento e nenhum alimento específico, não, que pode resolver isso, viu? Mas que bom, gente, que eu tô ajudando vocês, viu? De alguma forma. Gosto muito de responder pergunta, muito, muito, muito. Então pode mandar pra mim, se eu não respondi sua pergunta, você pode me mandar depois que eu vou respondendo uma a uma. Quero fazer, bariátrico surtado, licença aqui, mas vou fazer um merchanzinho do meu Facebook, do meu Instagram. Eu tenho Facebook também, gente, mas eu tenho usado mais o Instagram como um canal de comunicação. O meu Instagram é o nuti.nut, de nutricionista, né? Mariana Melendes. Melendes com Z no final. Deixa eu ver, eu consigo escrever? Consigo. Deixa eu escrever aqui, ó. Peraí. É o nuti. Meu Instagram, tá, amigos? Mariana Melendes. Foi. Nuti.Mariana Melendes, tá bom? Olha aí. E aí, eu tento responder vocês. Acabei de divulgar meu Instagram, nuti.Mariana Melendes. Gente, então tá. Um beijão pra vocês. Estou fazendo atendimentos online, então quem quiser também, eu vou deixar o telefone aqui. É o 61999580058. É meu telefone para quem quiser marcar consulta online comigo. Estou à disposição, viu? Bariátrico surtado, sem palavras para te agradecer. Estarei aqui sempre que você quiser. E Nuti Mariana Melendes, isso mesmo. E para tirar as dúvidas que vocês quiserem. Respondi 100 perguntas, 100 comentários de hoje lá do post e muito mais outros aí, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite, uma boa semana. Amanhã tem mais live lá no meu Instagram, depois de amanhã tem mais live, é live atrás de live. Vamos aproveitar essa quarentena sem estresse, sem ansiedade, sem reganho de peso e fazendo atividade física. E cuidando, ó, da sua cabeça, viu? Durma bem, gente. Beijo pra todo mundo. Até mais.